Você sabe quais são as regras e qual a legislação que trata sobre herança, inventário e testamentos? É um assunto complexo e que a gente vai tentar deixar mais fácil para você entender. Por isso, nós recebemos a doutora Gabriela Gonçalves Nascimento, representante da Comissão de Direitos da Família da OAB aqui de Joinville. Boa tarde, doutora Gabriela, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Essa é uma dúvida frequente em relação a testamentos? Sim, é sempre frequente e sempre difícil falar sobre o assunto, né? Nós não temos ainda muito a cultura de conversar sobre o que fazer depois da morte, né? Acho que é bem importante também esclarecer que falar sobre morte não é algo ruim, né? Pode ser também uma demonstração de amor, de carinho com quem você ama, preocupação com quem você gosta. E, às vezes, até uma família numerosa também pensando nisso. As novelas costumam mostrar, né, os patriarcas, enfim, as pessoas mais ricas que costumam fazer testamentos. Sim. Mas, assim, como que uma pessoa, digamos, né, classe média, uma pessoa que não está entre a lista dos milionários no país, ela pode também pensar em fazer um testamento? Sim, o testamento é algo que qualquer um pode realizar, inclusive não é necessário nem a participação de um advogado necessariamente, né? Claro, nós indicamos sempre que procure um advogado especialista na área para que ele possa realmente te organizar, saber certinho o que fazer, né? Mas qualquer pessoa pode realizar o testamento e, seja particular ou público, você pode realizá-lo. Indo ao cartório. Pode ser indo ao cartório, também pode fazer de forma particular, que é escrevendo a próprio punho. Poucas pessoas sabem disso, né? Claro que não vai ter aquele mesmo valor de reconhecimento tão seguro quanto realizado num cartório, mas pode ser realizado também. Olha, realmente eu não sabia. Em relação à herança, bem, se no formato tradicional, pai, mãe, filhos, né, que pertencem, que têm laços sanguíneos, já existem dúvidas, eu pergunto em relação nessa nova reconfiguração de famílias, né? Pai já é divorciado, mãe divorciada, junta os filhos dos dois lados. Também costumam haver dúvidas, conflitos nesse sentido? É sempre muito questionado isso, né? O que fazer se eu tenho um filho de outro relacionamento, se eu agora me caso, meu marido também tem outro filho, que é a configuração atual das famílias hoje em dia, né? Mas é bem importante deixar frisado que a gente tem que sempre observar em qual regime de bens foi casado, que o casal está vivendo. Regime comunhão parcial de bens, separação de bens e outros, para daí estipular qual vai ser o direito de cada um dentro da herança, da possível herança. E qual tem sido o regime mais procurado atualmente? O mais comum é o regime da comunhão parcial de bens, que é o que a maioria das pessoas acaba optando. Porque se não for esse regime, você tem que fazer um pacto antinupcial e optar por outro regime, né? Então, o mais comum é a comunhão parcial de bens. O que significa na prática? Na verdade, assim, todo o patrimônio que você tem antes de se casar, ele é seu. A partir do momento que você se casa, sob este regime de casamento, tudo que vocês adquirirem em conjunto é do casal. É do casal. E nessa partilha, qual é a hierarquia? Por exemplo, os filhos, ainda que não sejam consanguíneos, né? Não sejam filhos daquela atual esposa do pai, eles têm prevalência na herança? Cada um vai ter direito, tem os herdeiros legítimos que a gente fala, né? Que são os filhos, a esposa, descendentes, ascendentes, cônjuge, que sempre vão estar ali na linha sucessória, né? Mas os filhos e o cônjuge normalmente são sempre os com direitos garantidos, né? Agora, quando há a morte de alguém, não há testamento, e os herdeiros não entram em um consenso, né? Não concordam com o valor deste imóvel e tal. Qual o caminho jurídico para poder encaminhar isso? Se não há concordância entre os herdeiros, é necessário de qualquer forma, é necessário que seja realizado o inventário. Mas se não há concordância, esse inventário vai ter que ser realizado via judicial. E aí, quem pode solicitar isso? Quem pode fazer isso? Qualquer herdeiro interessado pode, por exemplo, solicitar o inventário para que possa realmente partilhar igualmente a herança. E ele vai ter que arcar com todos os custos?
A princípio, sim, mas pode ser pedido ali dentro do processo para que essas custas sejam retiradas do valor da herança. Ok, doutora, chegou uma pergunta para a gente no WhatsApp, a produção vai colocar na tela. Olha só, se o testador perder a lucidez após ter feito o testamento, o documento perde a validade? Pergunta da Rosana. Pois então, se no ato da realização do testamento ele estiver lúcido, o testamento continua válido da mesma forma, mesmo que após ele venha perder a lucidez. Ok. Agora, em relação, na pandemia, a gente observou que muitos casais, que nem eram casais, mas acabaram se juntando, se unindo até para diminuir custos. Sim. Isso pode configurar uma união estável? Pode sim, se eles estiverem vivendo em comum, vivendo com a finalidade de estarem juntos, constituir família, é considerado união estável, sim. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. É um assunto complexo, possivelmente você que está nos acompanhando agora, que vai pensar nas perguntas e enviar, mas manda para a gente, depois nós encaminhamos para a doutora, porque, claro, ela traz uma visão ampla do assunto, mas cada caso, ainda mais na questão jurídica, né, doutora? Sim. Cada caso é um caso. Muito obrigada e seja sempre bem-vinda ao Ver Mais. Muito obrigada, foi um prazer.